Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu continuo a série sobre o Google Sala de Aula. Hoje eu vou falar sobre perguntas e os detalhes adicionais que nós temos para configurar bons formulários e assim conseguir boas atividades com testes. Então pessoal, eu já estou aqui, tá? Na minha turma no Google Sala de Aula. Eu vou aqui na guia atividades e vou criar uma atividade com testes. Então tá, aqui eu não vou focar em configurações, tá? Apenas colocar o nome da atividade e colocar aqui uma descrição, ok? Então vou abrir aqui o formulário para começar a edição e eu vou fazer umas configurações básicas aqui, que é o nome do arquivo e o nome da atividade. Notem que eu posso colocar aqui descrições, mas eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Também não vou explorar a parte de configurações, tem um vídeo no canal que já fala sobre isso também. A primeira questão aqui, eu vou fazer o seguinte: informe seu nome. E aí essa pergunta ela vai ser o seguinte: nós temos aqui 11 opções de pergunta e eu vou explorar aqui resposta curta. A partir dessa opção de resposta curta tem uma série de itens que são comuns aí nas outras perguntas, e aí a gente explora aqui e já avança para outros tipos de pergunta. O primeiro deles é esse aqui, tá? Eu posso tornar as perguntas obrigatórias e isso tem um efeito importante na hora que eu vou responder um questionário. Por exemplo, se eu clicar aqui em visualizar, a gente vai ter uma noção de como o formulário está e eu já posso informar uma resposta aqui, ok? Então informei a resposta, vejo a pontuação se eu quiser, se houver também. Mas observem o seguinte: se eu abrir novamente e mandar o formulário sem resposta nenhuma, ainda assim a atividade vai ser registrada. Isso não é interessante. Então o que é que eu posso fazer? Eu colocando a obrigatoriedade aqui, quando a pessoa vier responder esse formulário, ele não vai conseguir enviar sem mandar uma resposta. Então essa parte de obrigatoriedade é importante quando a informação que você está solicitando ela é crucial. E isso pode ser aplicado a qualquer um dos tipos de perguntas que a gente tem. Eu também posso duplicar uma pergunta, tá? E aí eu vou ter aqui abaixo uma cópia da pergunta original, tá? E aí eu também posso excluir essa pergunta, conforme vocês viram aí, tá? Então esses três itens eles se aplicam a todos os tipos de perguntas que a gente tem aqui nessa lista, tá? Da mesma forma a parte de respostas. Quando eu clicar aqui a gente vai ter um outro painel e aí eu posso dizer o seguinte: eu posso informar uma resposta correta, tá? Na verdade várias aqui, ok? Para esse tipo de pergunta, mas como eu estou solicitando o nome da pessoa, não tenho informação correta, tá? E aí qualquer outra opção que eu queira colocar aqui, eu posso dizer que está incorreta. Se eu marcar isso aqui, qualquer outra coisa vai ficar incorreta. Então vamos fazer um teste. Por exemplo, eu vou dizer que vale 10 pontos e que a única resposta correta para essa pergunta é o meu nome, tá? Vou apagar aqui e aí todas as outras opções vão estar incorretas aí. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer um feedback aqui para a pessoa que a única resposta correta é o nome Romerito, por exemplo, tá? Vou salvar e vou concluir aqui. Observem que essa opção de respostas corretas, ela está disponível para todos os tipos de perguntas que a gente tem, mas o que vai mudar aqui é o formato da resposta correta que você vai indicar, conforme a gente vai ver nos exemplos a seguir. Então eu visualizo o meu formulário, tá? E aí se eu colocar qualquer coisa diferente disso aqui, por exemplo, Maria, e enviar, ele vai aceitar, mas quando eu for ver a pontuação, eu vou ter que a resposta correta seria esse nome aqui, tá? E portanto a resposta enviada aqui pelo usuário está incorreta. Se eu tentar enviar outra resposta, por exemplo, e colocar a resposta adequada, quando eu for ver a pontuação, eu vou ter aí obtido os 10 pontos, tá? Então, eu posso, em respostas curtas, definir esse tipo de situação. Inclusive, poderia ter mais de um nome aqui como resposta correta para essa pergunta. Seguindo aqui com as configurações, a gente tem o seguinte: nos três pontinhos, que também é um item comum em todos os tipos de pergunta que o formulário oferece, a gente vai ter o seguinte: uma descrição que eu posso colocar aqui, e aí eu vou dizer o seguinte: aqui você deve informar o nome completo. Por exemplo, então tá aí, tá? Se a gente for visualizar, eu consigo aqui ver a informação que eu acabei de colocar como descrição.
Outro item bacana é a validação de resposta. E nesse caso aqui a gente tem 4 situações. Expressão regular eu vou logo excluir porque isso seria assunto suficiente para um curso, tá? Uma série de vídeos. Aqui eu tenho o texto para validar considerando o texto, número, que é bacana também. Quando eu escolho o número eu tenho uma série de comparações aqui para pegar a resposta que o usuário enviou e testar em cima dessas condições aqui, tá? Então eu posso verificar se o número enviado é um número inteiro, se ele é menor do que um dado valor que eu coloque e por aí vai, tá? Eu vou deixar isso aqui como teste para você ver aí nas configurações do seu formulário. Eu vou explorar aqui um item que eu acho bacana, que é o comprimento. Eu vou dizer aqui que no máximo 10 caracteres para descrever o nome, tá? Então eu vou dizer o seguinte: se a pessoa ultrapassar os caracteres, você vai receber a seguinte mensagem: você adicionou mais caracteres que o necessário, ok? Então vamos fazer um teste. Vou visualizar e notem que eu vou colocando aqui os caracteres. Meu nome tem 8 caracteres, não tem problema, mas se eu for colocar aqui mais alguma informação, tá? Ele já vai dizer que eu estou violando aí uma restrição e eu não consigo enviar o formulário, tá? A minha resposta, se eu estiver violando essa restrição. Então é mais um item interessante. Vou sair aqui e aí vocês observam que todas essas opções elas dizem respeito à resposta curta, mas algumas delas estão relacionadas aí a outros tipos de resposta, tá? Então, seguindo o exemplo aqui, eu vou adicionar uma outra pergunta no mais. E aí, aqui a resposta vai ser do tipo, aliás, a pergunta vai ser do tipo parágrafo. Pergunta do tipo parágrafo, eu vou pedir para a pessoa relatar um filme. Relate o vídeo. Então aqui a pessoa supostamente recebeu um vídeo e vai fazer um relato. Aqui no relato da pessoa vai ser um texto com resposta longa. E aí eu tenho a obrigatoriedade, eu posso excluir essa pergunta que eu acabei de fazer, eu posso duplicar, como a gente viu anteriormente, e eu posso dar a resposta correta, tá? Então aqui em resposta correta, eu só posso dar um feedback para essa resposta, não tem como eu adicionar nenhum item aqui. Então aí vocês já percebem a diferença em relação à resposta curta, tá? De toda forma eu poderia dar um feedback aqui para a pessoa que respondeu esse formulário, e eu teria que corrigir isso aqui manualmente, ler a resposta e atribuir a pontuação, se a pessoa acertou ou não. Então eu vou deixar isso aqui zerado, mas você pode colocar pontuação se você quiser. Concluir. E aqui na parte de exibir, nos 3 pontinhos, eu tenho descrição e também tenho validação de resposta. Na parte de validação de respostas, a gente vai ver o seguinte, ó. Comprimento, expressão regular, eu já expliquei, né, que não seria assunto para uma viola curta. E o comprimento eu vou dizer o seguinte: no máximo você vai usar, vamos supor, 500 caracteres, tá? E aí você teria o seguinte: você, se passar de 500, ultrapassou o limite de caracteres. Então não preciso mais de 500 caracteres para fazer um pequeno relato sobre um vídeo, um filme, alguma coisa assim. Então para testar esse exemplo eu vou colocar aqui 10 caracteres, tá? Vou visualizar. E aí quando eu for fazer a resposta aqui, ó, vocês vão observar o seguinte: o vídeo foi bacana. Então quando eu ultrapasso os 10 caracteres, ele já está dizendo aqui a mensagem de violação que o usuário vai receber. Deixa eu colocar aqui uma resposta e eu não consigo enviar também se eu estiver violando essa restrição que eu impus na questão, tá? Então esses dois tipos de pergunta, né, com parágrafo e com resposta curta, são bacanas para coletar algumas informações que a gente precise, e a gente ainda tem essas opções, né, para tornar mais rica ainda a configuração, ok? Então pessoal, dando sequência aqui nos tipos de perguntas que a gente tem, eu adicionei mais uma, tá? E aí eu vou para uma bem simples aqui, que é a escala linear, tá? A escala linear diz o seguinte: tá? O que você está achando dos vídeos? E aí eu coloco aqui isso como uma pergunta e vou obter o seguinte: não recomendaria e super excelente. Então, por exemplo, eu tenho aí na escala de 0 a 5 essas duas opções, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, de 0 a 5, eu posso começar com 0 ou com 1, e eu tenho aqui de 5 até 10. Eu vou deixar 5 mesmo, não tem problema. Aqui eu tenho como adicionar a resposta correta, tá? Só que vocês vão notar o seguinte: aqui também, semelhante às respostas com parágrafos, tá? A gente só precisa dar um feedback para a pessoa, porque não tem como você automatizar e gerar uma pontuação se o usuário colocar a resposta correta. Eu vou deixar 0 pontos também, você pode configurar essa opção aí, se você quiser. E aqui eu tenho duplicar, excluir, tá?
também essas opções. Eu vou deixar esse item obrigatório e vou mostrar o seguinte aqui, ó, a gente só pode adicionar uma descrição a esse tipo de pergunta, né, que seria uma escala linear. Isso aqui seria interessante para você fazer levantamento sobre graus de avaliação em relação a um item, uma atividade que você está desenvolvendo, uma pesquisa, por exemplo, que você quer fazer em relação ao mercado, etc. Então, vou aqui visualizar e a gente vai observar que eu tenho aqui as opções, tá? Para colocar os itens aí que eu desejar, tá? Então é bacana também quando a gente precisa, né, fazer aí uma avaliação dessa natureza. Observem que aqui pode ir de 1 até 10 ou como está aí, né, de 1 a 5, de 1 a 6, depende da configuração que você quer aplicar. Então é isso aí, pessoal. Nesse vídeo eu mostrei algumas dicas interessantes para a gente configurar, né, respostas curtas, respostas com parágrafos e também quando a gente quer utilizar uma escala linear para fazer aí uma avaliação com escalas enfim, que as pessoas podem informar o que elas acharam sobre determinado tema com base nesses valores numéricos, tá? Se você gostou do vídeo, aproveita, curte, segue o canal aí, se inscreve, compartilhe, comenta também. Até o próximo vídeo.